dificuldades nós passamos, alguns problemas nós enfrentamos, algumas vitórias nós tivemos, passamos por algumas derrotas. Na soma de todas essas coisas, nós podemos dizer exatamente como Paulo dizia: o Senhor tem nos ajudado até aqui. E é por isso que nós te agradecemos. E é por isso que nós estamos aqui louvando o seu nome, reconhecidos por tantas as bênçãos que o Senhor tem nos dado ao longo dessa semana, ao longo das nossas vidas. Se expõe aqui um agradecimento do Rogério, o senhor sabe muito bem. Quando nos últimos dias a tua palavra diz que haverá homens ingratos, e nós vimos alguém abrir o coração e agradecê-lo, reconhecido pelas tuas bênçãos, tua proteção, a sua direção, e louvamos o teu nome por isso. Outras abriram o coração aqui por não ter a quem recorrer, como a Simone, como a Rosa, como a Vera. O Senhor sabe também dos outros pedidos que estão escondidos nos nossos corações, e nós queremos depositar aos seus pés. O Senhor que conhece o passado, o futuro desde o passado, conhece o início e o fim, sabe do que nós temos necessidade, conhece as nossas dores, sabe o que passa nos nossos corações. Deus que vê tudo, Deus que tudo sabe, nós pedimos que o Senhor resolva-os de acordo com a tua vontade. Amém. Senhor Deus, no início desse dia, nós desejamos que a nossa vontade ela seja parecida com a sua vontade. Mas se ela não for, que a sua sobressaia a nossa, que o seu querer, a sua vontade seja soberana nas nossas vidas. Dá nesse momento aqui a direção da tua palavra. Inspira o nosso amigo Eliezer para que as verdades, os ensinamentos saiam dos seus lábios e venham direto dos nossos pensamentos, dos nossos corações. Queira sempre, a cada dia, nos ensinar o caminho que nós devemos andar. Nos abençoe. E também abençoe aqueles que estão nos visitando hoje. O Senhor sabe muito bem. E nós queremos que eles saiam daqui certos de que tiveram um encontro contigo. Amém. Reserva também as suas bênçãos a eles e a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você tem o guia de estudo que nós vamos fazer agora na primeira parte? Já estamos quase no final, estudando sobre o livro de Mateus. O professor Eliezer vai nos conduzir aqui nessa parte. Você poderá participar conosco. É o livro de Mateus. Verdade. Enquanto ele vai dizendo. Verdade. Meus amigos, todos estão com a Bíblia aí. Nós vamos deixar a Bíblia aberta no livro de Mateus. E nós temos aí alguns personagens desse livro importantíssimo, onde o estudo, né? Quem está com guia aí? Tem guia de estudo, você? Tem? Tem quase guia de estudo. Tá, tudo bem. Vai nos ajudar muito, né? Esse guia hoje fala sobre os últimos dias de Jesus como homem aqui na Terra. Interessante. E Mateus, no livro de Mateus, faz um relato amplo, trazendo realmente esses personagens de Jesus. Traz um outro personagem sobre Maria, Judas e Pedro. São esses personagens que vão realmente ilustrar hoje, né, a nossa lição, o nosso aprendizado. Né? E que vamos precisar todos nós participar, porque o guia de estudo ele exige da gente que participemos, que falamos, que demos a nossa opinião e tudo mais. Né? Mas antes de começarmos esse estudo, em que todos nós vamos aprender um pouquinho, vamos orar novamente. Vamos curvar a nossa cabeça, que o Espírito Santo que nos ilumine nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus, que nesse momento de estudo o Espírito Santo possa nos iluminar, possa termos a aprendizagem
aprendizado para que possamos ouvir e seguir a tua palavra. Amém. Nós agradecemos por esse momento, em nome do Filho de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse guia de estudo começa com uma questão muito interessante. É sobre o livre-arbítrio e a realidade. O que nós entendemos por realidade e livre-arbítrio? Liberdade? Liberdade e livre-arbítrio. O que nós entendemos sobre isso? Sobre essa maneira de nos comportarmos, né, com isso que Deus nos oferece. Escolha. Livre-arbítrio. Escolha. 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 Muito bem. E aí, meu irmão? Na verdade, você escolher o certo ou o errado. Certo ou errado? Tem alguma ideia sobre o livre-arbítrio que Deus oferece para a gente, meu querido? Bom, o livre-arbítrio, eu creio, né? Que o livre-arbítrio, ele foi dado para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. E a realidade, no caso do cristão, né? Esse é fazer a vontade do Pai. Quando você tem a fazer a vontade de Deus, você deixa de ter esse livre-arbítrio. Certo, muito bom, muito bom. Alguma opinião, Cláudio, sobre a realidade e livre-arbítrio, Cláudio? Liberdade é livre. Deus deu o livre-arbítrio para a gente para que nós não fôssemos um robô direcionado por Ele em tudo. Então, deixou que nós fizéssemos a escolha daquilo que a gente necessita. Agora, a gente faz a escolha, que existem dois caminhos, o certo e o errado. Você escolhe aquele que é de melhor para você. Muito bom. Eu tenho Temos as que... consequências. E lembrando que essa escolha do lado, né, vamos dizer assim, do bem, a gente nunca escolhe por a gente mesmo. A gente é direcionada a escolher. Então vai. Digamos que o livre-arbítrio seria o poder que cada indivíduo tem de escolher realmente entre o bem e o mal. E lembrando também... E a liberdade seria como você tem o uso do livre-arbítrio. Porque quando Deus nos dá o livre, nos oferece o livre-arbítrio, Ele também oferece a lei dele, que nós devemos estar sob a lei, sob a tutela da lei. Nós não podemos ir além da lei que Deus nos oferece para não sair do livre-arbítrio e cair no pecado. Não é verdade? Essa é a questão, não é, Rogério? O que tu acha? Eu entendo que Deus coloca a liberdade numa situação em que você vai tomar conhecimento do certo e do errado. E você vai ter o livre-arbítrio de escolher, ou seja, você não vai, porque Deus falou que aquilo ali é o certo, você vai ser obrigado a seguir. Ele te deu essa liberdade de escolha, então você vai tomar conhecimento, tanto que você sofre influência, tanto do bem quanto do mal. Mas cabe a cada um escolher qual o caminho que vai seguir. Perfeitamente. Ou seja, só existe dois senhores. Você é servo de um ou servo de outro. Você é escravo de um ou escravo de outro. Na verdade, somos livres para escolher entre esses dois. Né? Porque o mundo, ele acha que fora de Deus ele tem liberdade. Então é um pensamento errôneo. Né? Ou seja, fora de Deus ele também é escravo. Só que do quê? Do mundo, do mal. Né? Tem muita Então a gente gente até tem que diz escolher assim, de quem que a gente quer ser servo, né? tem muita gente até que pensa assim, quando eu tiver mais velho eu vou seguir o caminho certo. Exatamente. Deixa eu Aí vai aproveitar bastante tarde, a vida. deixa eu aproveitar agora. Não, aí tem Aí aquele tem fato. sinceridade, né? Não, aí você vai pela dor ou pela escolha, né? Verdade. Eu tenho aqui um exemplo do meu filho, né? Eu cansava de chamar ele, eu vinha para o estudo de grupo, chamava ele estava com a faixa de 19, 20 anos, ele dizia assim para mim, mãe, vai você, que você já está na idade de ir para a igreja. Eu não. Não demorou muito, demorou muito tempo. O primeiro filho dele veio com um problema seríssimo e ele teve que se ajoelhar perante Deus para poder reconhecer. O interessante é o seguinte, que Cristo também, nos seus últimos momentos de vida, ele estava nessa escolha. A grande escolha. Ele poderia escolher entre
absorver os nossos pecados, né? E deixar de lado. Não, o pecado é deles, eles que se virem com esse pecado que eles adquiriram aí, né? Então, ali na cruz, ele teve a grande decisão e o grande sofrimento dele, que nós vamos ver mais adiante, foi esse daí, a grande escolha dele. Ele escolheu realmente ficar do lado do certo, correto, de Deus, ao lado que Deus projetou para ele, né? Mas interessante, só para terminar esse tema aqui, vamos pedir a Lisete para que faça uma leitura rápida desse primeiro tópico, que é aqui da lição dos últimos dias de Jesus, logo no início da lição. Nesta lição, a gente daremos de um momento, leia para aqueles que não tenham. Nós vamos ler o verso para memorizar, que está em Mateus 26, 31. Então vai. Ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. Este é o verso para memorizar. Esse verso está em Mateus 26, 31, né? Mas nós vamos avançar um pouquinho mais, vamos ver a leitura da lição. Certo. Uma boa ação. Então vamos ver aqui Mateus 26, de 26, 16. Vamos ver. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Tá bom, até aí. Jesus, né, havia, todo ano, judeu comemorava a Páscoa anual. Essa Páscoa comemorada pelo judeu, ela tinha um significado. Qual era? Era uma aliança, a primeira aliança de Deus com o povo hebreu, que era a saída do Egito, que foi a 10ª praga, perfeito, em que o povo saiu do Egito, aonde fez essa aliança com Deus. Então, o judeu comemorava essa Páscoa ali, todo ano, ele era comemorado. Nessa última Páscoa, que era a segunda aliança que Deus faria com o povo judeu, Cristo estava prestes a ir para a cruz. E o que ele faz? Sabedor do grande momento que ele iria atravessar, que é a tribulação e sofrimento, ele manda um dos seus discípulos avisar em Betânia a Simão: olha, vai lá, diga a Simão que nós vamos fazer a nossa ceia de Páscoa na casa dele. E assim foi. E ele se reuniu com os 12 discípulos. De repente, adentra da sala Maria. Quem era Maria? Quem era essa mulher? Maria. Quem era Maria? Maria era irmã de Lázaro. Grande, Jesus amava Lázaro demais, né? E ela faz o quê? Quando Jesus está reunido ali, para a surpresa de todos, ela com um vidrinho de alabastro. Esse vidro não era grande, não. Era a impressão que era um jarro, né? Era um perfume
era um vinho bem perfumado, e derrama na cabeça de Jesus esse perfume. O que causa o quê? O espanto, porque bom, naquela época esse perfume tinha um valor financeiro muito grande. E eles então confundem aquele amor daquela mulher por Jesus, aquela humilhação dela, aquela dedicação dela, está entendendo? Como uma afronta, porque eles preferiam que ela, em vez de ungir a Jesus, vendesse aquilo que eu me desse para os pobres. Os pobres ali não teriam salvação se fosse vendido e dado dinheiro para eles. Aquele momento era um momento de salvação, é um momento que Deus estava ali para decidir realmente a salvação do homem, do mundo, do pecado, não é? Aí a gente pensa assim, né? Como a gente não deve julgar ninguém. Essa mulher ela entendeu a missão de Cristo. E ele não. Embora ela não sabia o que iria acontecer logo em seguida. Exatamente, mas eles que andavam com ele ali e ele tinha acabado de falar, né? Ou seja, seria entregue o Filho do Homem, né? E eles não entenderam a missão. Exatamente. Aliás, eles não entenderam até o final, né? Exatamente. Até o final. E muitos até hoje, né? Tem judeu que até hoje. Até hoje. Então, assim, uma pessoa, ela entendeu a missão e fez. Então a gente não deve julgar as pessoas, né? De jeito nenhum. E interessante é o seguinte, que aquele momento era um momento crucial para que os apóstolos também entendessem que aquele momento era um momento de uma aliança forte, do sacrifício, né? E você vê que esta mulher, ao chegar lá, ela mostra o seguinte: olha, nós nos devemos humilhar. E o que nos ensina para o dia de hoje? Deixou como ensinamento para nós essa atitude de Maria. O que podemos tirar para o nosso ensinamento, para a nossa vida do dia a dia? Devemos dar o nosso melhor para Deus. Como Deus nos deu o melhor dele, que é o seu filho, nós devemos também dar o nosso melhor para ele. Exatamente. Concordo. Porque, inclusive, Jesus pregava o quê? Ele dizia que aquele que muito dá, né, também recebe. Ele falava isso com os discípulos e eles não estavam entendendo nada disso. Né? E nesse aspecto também, até aquele que muito dá, nada recebe, nessa passagem aí, há uma citação de Lucas, de 12 a 48, que eu gostaria. 48. Lucas 12, 48. Quem quer ler aí? Quer ler? Quem quer? 12, 48, Lucas 12, 48. Rogério, quer ler essa passagem? Interessante essa passagem. O que nós vamos entender com essa passagem aí? Esse ensinamento de Lucas. Lucas 12, 48. Mas o que não a soube e fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigado. Daquele a quem muito é dado, muito lhe requererá. E a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. Muito bem. O que nós entendemos nesse texto de Lucas? Qual é o nosso entendimento para esse texto? Não ser julgados conforme o nosso conhecimento. E a minha irmã novinha. Não ser julgados conforme o nosso conhecimento. O que eu conheço não faço, o que eu conheço não divido, né? Então, eu vou ser julgada por isso. Omissão. Esse texto chama atenção para o cuidado que nós devemos ter. Nós estamos aqui, somos conhecedores da palavra, vamos ser mais exigidos por Deus. E nós temos que ter cuidado, porque o conhecimento faz com que pequemos menos.
Mas aquele que não conhece nada, que nós temos compromisso de ir até ele, ajudá-lo a conhecer a verdadeira palavra. E esse texto também, ele nos fala também, só não na questão também de falar, mas do exemplo também. Do exemplo. Porque o exemplo, muitas das vezes, em certos tipos de lugares, fala muito mais alto do que uma palavra. Sem dúvida. Sem Então a dúvida. gente tem que ter Nosso cuidado testemunho. no vestuário, com o que você fala, tudo é testemunho. Aliás, essa tem sido a maior luta do cristão, né? E muita Agir gente conforme vem, ele fala. Que é a luta, né? A luta. A luta, exatamente, é o dia a dia. é amar verdadeiramente, né? Nós temos aqui agora o texto que diz assim sobre a nova aliança. Nova aliança, está aí, mano. Vamos, Mário, Sim. você poderia ler o texto aqui, que depois nós vamos, em Mateus, vamos ler o 26 a 29, mas antes, eu gostaria que você desse uma lida no texto todo aqui embaixo, Mário, para que os nossos amigos que não têm, certo? O primeiro Eles parágrafo ou o possam. segundo? Hein? É no primeiro parágrafo ou no segundo? No segundo, texto maior aqui. Tradição. Jesus está indicando para eles, Jesus estava indicando para eles, no caso para os discípulos, isso, o significado mais profundo da Páscoa. A libertação deles do Egito foi a maravilhosa manifestação do senhorio e do poder de Deus. Mas, em última análise, não foi suficiente. Ela não era a redenção que os hebreus ou qualquer um de nós realmente necessitávamos. Precisamos da redenção que há em Jesus, a vida eterna. Por isso mesmo, Ele, no caso Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança àqueles que têm sido chamados. Jesus lhes indicou o verdadeiro significado do vinho e do pão. Eles apontavam para a sua cruz na morte. Não, sua morte na cruz. muito bom, muito bom. Vamos ler então, para entendermos bem esse momento, que é um momento em que Jesus faz a segunda aliança com o povo hebreu, que é o texto de Mateus, de 26 a 29. Quem pode ler esse texto para a gente? Texto de Mateus. Um dos textos mais lindos que tem da aliança de Jesus com o povo. Mateus 4? 26 a 29. É a ceia do Senhor. Isso. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Olha só que momento em que Jesus, ele simbolicamente parte o pão, diz que esse pão é o corpo dele que ele está dando para os discípulos, pega o vinho, distribui o vinho, que seria o significado do sangue que ele iria derramar logo depois na cruz. E até hoje, que nós quando fazemos a nossa ceia, né? O que tem significado para nós? Nós estamos renovando o nosso compromisso com essa aliança que Deus fez conosco. Ela é simbólica. O pão, o vinho, é um simbolismo que nós temos
né, desse momento, mas cada vez que nós ceiamos, nós estamos renovando o batismo e a aliança que estamos fazendo com o nosso Deus novamente. A cada ceia é uma renovação desse amor, dessa aliança que tem significado para conosco. Bom dia, vai bem, que bom você estar aqui conosco. Seu nome é? Daniel e Karen. Prazer, cara. Estamos fazendo aquele estudo, hein? De sábado, tá? Que nós estamos falando hoje sobre um contexto em que você está com a missão aí? Não está. Né? Vamos falar sobre os últimos dias de Jesus. Estamos em Mateus 26 a 29, onde Jesus se reúne com os discípulos e faz, né, a apresentação da aliança dele. Né? Bem, então, a cruz, na verdade, é o centro. isso. Antes da cruz, tinha a Páscoa. Isso. Para lembrar que Jesus viria. E depois da cruz é a Santa Ceia, para a gente relembrar que veio a cruz. Na verdade, a gente permanecer fiel até o fim. No entanto, aqui, deixa eu ler o final do estudo, que fala, explica bem, está bem explicadinho. No entanto, a cruz não é o fim da história. Quando Jesus disse aos discípulos que não mais beberia do fruto da vide até o dia em que eu haveria de beber, de novo com eles no reino de seu Pai, estava lhes indicando o futuro, apontando para a segunda vinda e para o que virá depois dela. exatamente. Entendeu? Na verdade, a profecia, desde Adão, que aponta para o Cordeiro. O Cordeiro, Jesus, que veio ao mundo para quê? Tirar os nossos pecados, né? Perfeito? Esse apontamento para a cruz, Romário, verdadeiramente era aquele momento em que todo o sacrifício do Cordeiro estaria para trás. Dos animais. Nós não precisaríamos mais sacrificar o Cordeiro, porque o verdadeiro Cordeiro já tinha ido se sacrificar por nós. Isso foi a cruz. Hein? Sacrifício perfeito. Exatamente, é o sacrifício A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Exatamente, é verdade. Né? Justamente. Eu tinha um amigo que tinha o costume de beber um vinho, uma taça de vinho antes do almoço e depois outro. Aí, conversando comigo, ele falou assim, o vinho faz bem, o médico diz que faz bem para o coração, e Jesus também deu vinho para os discípulos. Só que lá não era o vinho, lá era o suco da uva. Sim. E quando ele passava, fermentava, aí tinha que ser jogado fora, que era o suco da uva. Então muita gente, ele alegava isso. Na verdade, os judeus, eles, alguns, né, tomam vinho com álcool, nessa comemoração da Páscoa, que eles fazem essa comemoração até hoje, em família. Baixa fermentação. Hein? Baixa fermentação. Com baixa fermentação de pão. Que não é o caso, porque o simbolismo, hein, é uma coisa que nós nos dedicamos naquele momento para Jesus. Não precisamos tomar vinho. O vinho ali era o simbolismo. O vinho, naquele momento, é o suco da uva que estava sendo oferecido para os discípulos. Bom dia, irmã. Tudo bem? Bom, que bom você estar aqui. E agora nós passamos para o outro momento realmente da dor, do sofrimento. É um momento que aquele homem sofre de ter que tomar a grande decisão. Que nós falamos do livre-arbítrio, do Getsemane. Quando ele sai da casa de Simão e vai para o morro Getsemane, onde tinha ali, provavelmente era uma fazenda que tinha ali, né? E ali tinha, na realidade, eu até anotei aqui, uma prensa de azeite ali, né? Uma prensa de azeite, aquilo era... Por isso esse nome, né?
muito grande, onde colocava-se todos os tonéis e prensava. Colocando as videiras, né, as azeitonas. Azeitonas, e aquela prensa ali até o final, até a última gota. E Jesus, naquele momento, ele foi como prensado ali, né? Para a grande decisão que ele tinha que tomar, né? Grande decisão. Nós vamos fazer o seguinte, vamos ler essa parte de cima aqui do Getsemane. Quem pode ler para a gente? Para todos entenderem. Do que o guia de estudo quer nos dizer. Durante a semana da Páscoa, quem pode ler? Durante a semana da Páscoa, durante a semana da Páscoa, os sacerdotes sacrificavam milhares e milhares de cordeiros no templo, que ficava localizado na colina em cujo sopé se encontrava o vale de Cedron. O sangue dos cordeiros era derramado no altar, e então corria por um canal até o riacho que cortava o vale de Cedron. Pode ser que o riacho, na verdade, se tornasse vermelho com o sangue dos cordeiros. Jesus e seus discípulos teriam atravessado as águas vermelhas desse riacho para chegar ao jardim do Getsemane. Muito bem. Então vamos aproveitar, vamos ler Mateus de 36 a 46 para ver o que esse texto nos fala. Quem pode ler Mateus de 36 a 46? Capítulo 26? 26, 36. 26, 36 a 46. Vou ler então, tá? Leia. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegada o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espada. Até o 46. Ah, Até o então 46. levantai-vos, partamos, eis que é chegada o que me trai. Então, o que esse texto quer dizer para nós? Como ele começa? Pedido de Jesus para quê? Para Pedro, para seus 2 discípulos. Olha, fique aqui, eu vou subir. Vocês orem, me ajudem, orem por mim. A oração, ela se torna importantíssima para nós chegarmos até Deus. Nós não podemos nos distrair, porque sem a oração, para realmente nós termos a proteção de Cristo, nós estamos o quê? Fracos e aptos a ser atingidos pelo inimigo. Naquele momento, havia para Jesus o homem, ali era o homem que estava ali, que teria que ter uma grande decisão. E ele precisava de quê? Que seus discípulos orassem, entrassem em oração, porque ele estava ali naquele momento sendo atacado por Satanás. O que Satanás dizia para ele? Agora, cuidado, hein?
Se você pegar e pecar dessa gente aí, tu está acabado, está afastado de Deus. Hein? Tu já imaginou? Aquele homem, ele não tinha medo da morte. A morte não era nada. O que ele tinha, o maior receio, é da separação do Pai. Porque ele pensava, podia pensar, olha, o pecado vem todo para mim, isso me separa. Isso o inimigo estava ali, todo mundo dizendo, cuidado, não faça. Nos traz um ensinamento muito grande, né? Que a oração é o foco de tudo para nós. A oração nos fortalece. Aqueles dois discípulos, eles esqueceram, deixaram se levar pelo sono, pela preguiça, pelo relaxamento. Ele está orando, deixa ele orar. Mas eu acho que ali no meu entendimento, a luta espiritual era tão grande que os discípulos não tiveram força. Mais um motivo para a gente ficar alerta. Mais um motivo entendeu? que você tem que estar realmente. alerta. Jesus recomendou 3 vezes, voltou 3 vezes, eles estavam... Exatamente. Não, isso pode até às vezes acontecer conosco no dia a dia. Você pega às vezes a Bíblia para ler, te dá um sono. Você está com um sono, mas um sono terrível. E a parte que fala Não, isso vigiar e acontece ou não orar, acontece? Né? Até a parte que fala vigiar e orar, o significado é muito grande do vigiar e orar, e não orar e vigiar. Exatamente, exatamente. Então, Irmão, eu queria dar uma colocação que a gente vendo aí, fala muito da atitude, né? O irmão, né? Que é o responsável. As pessoas estão acostumadas a ver o responsável, o líder, fazer tudo. É verdade. Né? Ficar acomodado daquela situação de Jesus fazer tudo, Jesus orar, subir monte, orar. Né? Então ele sentiu naquele momento uma posição de potência. Né? Como líder pedindo, me ajuda em oração, que eu também preciso, eu estou em carne aqui. Né? Então, como o senhor falou, nós temos como experiência isso aí. Nós devemos orar um pelo outro, né? Porque mais posição que você tenha aqui na terra, precisa de oração, precisa... A oração é como se fosse um consolo, conforto. Conforto. O irmão falou alguma coisa que realmente é a nossa preocupação. Qual é a maior preocupação nossa hoje? É quando nós saímos daquela porta para fora. É ali que nós devemos orar. É lá que está o nosso inimigo na rua. Vigiar. Não é? Aonde que nós devemos nos preocupar com o nosso próximo? É lá. Porque aqui todos nós estamos em oração, todos nós estamos fortalecidos, né? Todos nós temos o quê? A certeza que Deus está nesse lugar. Mas quando nós saímos dali, às vezes distraímos. Temos uma pequena distração. O nosso fortalecimento daquele que crê na salvação está na oração. É ela que nos fortalece. É ela que nos leva. Ela que nos leva a enfrentar as dificuldades da vida. Aquele momento que Jesus passava pelo Getsemane era um momento muito difícil para ele. Ele chegou ao extremo, da luta, do estresse. Era tão grande, foi tão grande a luta, quando ele fala, Senhor, passe de mim esse cálice. Ele já estava ali ao ponto, né? O suor de sangue saía pelos poros. Você imagina, né? A gente às vezes fica imaginando aquele homem sofrendo, né? Sabedor que ele tinha que tomar uma grande decisão, e ele toma acertadamente. Qual é essa decisão? Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Até mesmo no sofrimento nosso do dia a dia, nós temos que falar isso para o nosso Deus. Porque todos nós carregamos, queira ou não queira, um pouquinho do sofrimento que essa terra nos oferece. Nesse momento ele teve um pequeno momento de livre-arbítrio. Sim, sim. Logo em seguida ele entre linhas, todavia, faça a tua vontade. Foi aí que ele saiu do livre-arbítrio. Ele fez o que... Exatamente. É aquele, ele tinha escolha até aquele momento. Ele tinha escolha.
não é? Que nós também temos a nossa escolha. Mas ele escolheu o quê? A que o Pai tinha designado para ele. Que foi a melhor escolha para todos nós, inclusive. E até para ele, porque ele foi glorificado. Exatamente. Fizéssemos ele Exatamente. Né? E o interessante é o seguinte, que aqueles homens, os homens que realmente, aqueles discípulos que estavam ali com ele, e você vai ver daqui a pouco, aonde nós vamos falar sobre os dois discípulos que trouxeram mais problemas, que foi Judas e Pedro, né? Aqueles discípulos, tudo que tinham visto até então, desses 3 anos de Cristo na Terra, ainda tinham dúvidas. É do homem. É do humano. As pessoas, embora eles tinham visto todos os milagres, os acontecimentos, né? Eles ainda não tinham segurança. Quer ver só? Nós temos 2 personagens aqui, que é Judas e Pedro. Né? 2 personagens que realmente cometeram o quê? O mesmo erro. O mesmo erro, a traição. Todos 2 cometeram a traição. Vamos ler para verificar essa traição? Então vamos ler aqui. Vamos ler o primeiro parágrafo. Quem pode ler para a gente? Para nós entendermos, nosso amigo que não tem aquele estudo. Você quer que do estudo? Como é triste a história de Judas. Como é triste a história de Judas. Se ele tivesse morrido antes de sua última viagem a Jerusalém, talvez estivesse entre os heróis mais venerados da história sagrada. Os edifícios de igrejas talvez recebessem seu nome, mas em vez disso, seu nome está ligado para sempre à traição e à deslealdade. É claro que culpar Satanás pelo que Judas fez está certo, mas levanta uma pergunta. O que na pessoa de Judas permitiu que o diabo o levasse a tal ato de traição? Afinal de contas, até foi dito que Satanás queria Pedro também. A diferença, contudo, deve estar no fato de que Judas se recusou a se entregar totalmente ao Senhor. Ele deve ter se apegado a algum pecado, a algum defeito de caráter que permitiu que Satanás entrasse e o levasse a trair Jesus. Vemos nessa história, mais uma vez, outra poderosa consequência do livre-arbítrio. Exatamente. Aqui fala também aqui o quê? Para ver João. Nós vamos ver para entender melhor ainda, entendeu? Então, aqui, esse momento aqui que o guia de estudo nos traz, ele fala o seguinte, olha, Judas se deixou levar por Satanás. Judas conhecia Jesus. Judas foi nomeado como tesoureiro de Jesus. Judas estava lidando com o quê? Dinheiro. Que eles recolhiam para poder se alimentar, fazer suas despesas. Ele tinha o quê? A maior, parece, nós quando temos o nosso tesoureiro, acreditamos que temos aquele que tem a maior responsabilidade sobre todos, que cuida de todos. Mas Jesus conhecia o que Judas ia fazer com ele. Ela sabe tudo. Às vezes, o escolhido não é aquele que realmente vai trazer os benefícios da escolha. Às vezes, o escolhido não sabe, entendendo, não ter aquela escolha com uma fidelidade àquele que o escolheu. No caso de Judas. Vamos dar uma lida em João 6,70, para ver. E logo depois em Lucas 22, 23. 22, 3. Quem pode ler João 6,70? Respondeu Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós o diabo. Mas olha, Jesus quando fala
um de vós é o diabo, ele fala diretamente para Judas. Como falou para Pedro, tu vais me trair. E Jesus fala para Judas, você é o diabo. Que coisa. Era sabedor. Judas deve ter agido naquele momento. Ele, hein? Tu está enganado comigo. Hein? Mas ele já sabia o que estava escrito. Deus sabe o que está escrito em nossas vidas. Nossas vidas já está nela. Quando você fala o livro da vida, é verdade. Nós, todos nós aqui, estamos nesse livro. Já Jesus sabe, Deus sabe o que vai acontecer com cada um de nós. Pois não? Jesus já sabia porque ele é onisciente, né? Como o irmão já falou. E lá em 1 Timóteo, capítulo 6, Jesus sabia o que estava no coração de Judas. O amor ao dinheiro. Sim. Todos ali viam o milagre, tinham uma simpatia por Jesus e criou mais amor por Jesus na obra do que o dinheiro. E Judas não. Ele já tinha esse amor ao dinheiro antes. Foi preciso entrar no traidor para se cumprir o que Deus falou com a crucificação. A profecia. A profecia. Exatamente. E 22, Lucas 22, 3, quem pode ler? Lucas 22, 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12. Interessante, né? O texto diz que entrou Satanás em Judas, né? Eis aí o perigo de você não vigiar, não estar vigiando. Esse é um ensinamento. Aquele homem que caminhava ao lado do Salvador, que via as obras do Salvador, que tinha a confiança do Salvador, não vigiou. Porque ele é igual a nós, todos fruto do pecado. Se nós somos fruto do pecado, nós temos o quê? Que vigiar para realmente não deixar que o inimigo nos leve para o inferno, para aquilo que realmente não nos pertence. Nós não queremos aceitar que é a distância de Deus. Mas aí, nós vamos agora ver como Pedro se comportou nessa questão também da traição a Jesus. Quem pode ler a negação de Pedro, primeiro texto aí? Vai, Rogério. Primeiro, Pedro. Negação de Pedro. Jesus sabia de antemão a respeito da decisão que Judas tomaria, de acordo com o seu livre-arbítrio, e traí-lo. Esse é um dos exemplos bíblicos que mostram que o fato de Deus conhecer antecipadamente nossas livres escolhas não infringe de maneira alguma a liberdade de escolha. Ele conhecia não só a traição de Judas, mas também sabia que Pedro, apesar de toda a sua ostentação de coragem, fugiria no momento crucial e depois o negaria. Vamos ler então, aproveita, Mateus 26, 51 a 75, para nós podermos entender o que o texto quer nos falar. Mateus 26, 51 a 75. (51 a 75). Vamos ver que o texto, a palavra quer nos dizer. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão:
Saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas, por fim, chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: Este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse Jesus: Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhos? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E ele respondendo disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. E o passado, aquele momento. Vamos comentar a respeito de Pedro. O que os irmãos acharam desse comportamento de Pedro naquele momento? Pedro ficou receoso. Medo. Pedro teve medo. Pedro teve medo. O que mais Pedro teve? Por que ele não teve medo quando tinha 600 soldados armados e pegou a espada e cortou ele, e depois teve medo por uma criada? Boa pergunta. Que tem menos... Já sabia que ia morrer. Ali ele não viu a morte. Uhum. Quando pegou Jesus e começou a acusação, ele viu a morte. Perfeito. Irmão, Acho que os irmãos já falaram tudo, né? Isso serve até de lição para nós mesmos, porque no momento assim de desespero, né, de medo, nos falta fé. nos falta fé também, é isso aí. A fé nos foge assim de tal maneira que a gente entra na própria carne, né? Porque a fé é uma coisa espiritual, que não vem de nós, vem de Deus. Então a fé foge nesse momento. Entendemos que naquele momento Pedro estava ali vendo uma grande liderança que era Jesus, né? Era o grande líder, conforme você falou. Era o líder, né? Aquele líder que você, quando você está ao lado do grande líder, que você deposita, né? Aquele líder como ele é um invencível, ele é todo poderoso, ele é o que pode resolver todas as questões, que naquele momento, Pedro, e 600 soldados para ele, para Pedro não era nada, né? Eu vou pegar aqui porque eu vou dar não tirar a orelha de um, mas Jesus vai garantir os outros 599 lá caírem. Não, eu pego um e ele pega o restante. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Nós não devemos ter essa presunção que Jesus vai resolver tudo por nós. Deus vai resolver tudo por nós. Não é assim. Nós temos que ter a consciência que nós temos que fazer o nosso dever de casa. Qual é o nosso dever de casa? Saber o seguinte, olha,
eu tenho um limite. Eu já até contaram uma história, não sei se foi até Claudinho que contou para mim, o seguinte, o cara vinha dirigindo a 120 quilômetros. A 120. Aí eu, com 120, aquela velocidade louca na estrada, né? 120, Deus está comigo. Eu não, eu vou até 80 só. Contigo eu vou até 80. Né? Quer dizer, a nossa parte tem que ser feita de uma maneira em que o Senhor, nosso Deus, nos prepara para que Ele possa realmente estar ao nosso lado. Aí volta o vigiar e orar. Né? Exatamente. Então nós temos que... Pedro ali, ele realmente, apesar de tudo, ele falou assim, eu vou morrer. Ele não tinha a convicção também do que ele queria realmente ao lado de Jesus. E interessante é o seguinte, os discípulos só passaram realmente a acreditar que ele era o Salvador depois da sua morte e da ressurreição. Depois da ressurreição, aí sim, o que os discípulos fizeram? Pregar. Até então, até a morte, eles falaram, acabou tudo. Não tem mais nada a Na fazer. comparação de Judas com Pedro, você acha o quê? A morte de Judas e não, no caso, por que Judas suicidou? Na verdade, ali coloca-se o seguinte, Judas, ele trocou Cristo por 30 moedas. Ele se arrependeu do que ele fez, que foi a troca daquele santo por 30 moedas. Mas ele fez pior ainda. Ele não teve um arrependimento de seguir a Jesus. Ele se suicidou. Pedro Se entregou totalmente. se arrependeu, pediu perdão. E quando Pedro teve um encontro novamente com Jesus, Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Me conhece o meu coração. Ali ele já falou que, olha, ele agora me conhece realmente. Hein? Essa foi a grande diferença de Judas para Pedro. Foi não. Judas, pelo que foi que eu li aqui, que eu creio, ele não confessou a Deus o arrependimento, ele confessou aos homens. Ele jogou as moedas em cima do pessoal do Sinédrio, lá do sacerdote, e logo se matou. A Bíblia diz que nós estamos a morada, nosso corpo é morada. Ele tocou na morada de Deus, ele se suicidou. Como o irmão falou, né? Pedro, ele confessou para Deus, né? E Judas não. Ele teve um verdadeiro arrependimento. É onde nós temos que realmente nos arrepender com o nosso coração, com o nosso interior. Ele tem que ser verdadeiro. Você não pode se arrepender para os outros ver. Você tem que se arrepender para Deus ver. O teu coração é que Deus conhece. O teu interior é que Deus conhece. Não adianta você... aliás, o homem, o ser humano, ele é muito interessante, né? Ele às vezes quer se fazer para o homem. A direção dele é para o homem, não para Deus. Mas isso é mal mesmo da gente. Você vê, você de terno, você é doutor. Sem terno, você é o quê? Senhor. É lamentável isso, né? O dinheiro, eu lembro uma passagem dessa história, jovem ainda, eu comprei o primeiro carrinho no consórcio, tirei um Opala, sabe aquele Opala? Bonito, vermelho, Opala, vermelho. O vendedor, o gerente falou assim, olha, passa primeiro posto que vier, porque não tem gasolina. E aí, rapaz, eu passei no primeiro posto, parei. Aí o rapazinho que vinha me atender falou assim, doutor, não era doutor, limpou o carro que estava limpo, botou gasolina. Eu falei, que coisa louca, rapaz, aquilo me fez um bem. Eu falei assim, só botava gasolina naquele posto. E o cara sempre me chamando de doutor, aquilo. Cada vez que ele me chamava de doutor, e aí, rapaz, a gasolina começou a aumentar, troquei o Opala por um Fusquinha. Fui no mesmo posto,
O cara não me atendeu, não me chamou de doutor, e se pudesse ainda me expulsava do povo. Aí você vê que bobagem do ser humano em relação a você ver o próximo, a olhar para o próximo. Aonde nós temos que aprender nesse olhar. Dessa maneira, nós não podemos diferenciar o próximo da gente. É igualdade. Nada te coloca acima do próximo quando ele está ao lado de Deus. O que você pode é estar chegando ao ponto dele, mas não ultrapassar e dizer isso daí. Um missionário contou para a gente aqui que ele passava ali em Copacabana e tinha um mendigo sentado. E ele, missionários jovens ainda são afoitos mesmo, eles vão lá naquele que precisa mesmo. Então, e ele achava que aquele mendigo precisava de uma palavra. E ele foi, se aproximou, ele falou com o mendigo e começou a conversar com ele. Olha, aquele mendigo deu uma lição da palavra de Deus, que ele saiu tonto dali e falou assim: rapaz, esse homem está muito mais próximo de Deus do que eu. E eu preciso muito mais de Deus que esse cara. E ele ficou tão impressionado que esse encontro marca para a vida toda. É um grande encontro. Está entendendo? E é verdade. Às vezes você é prepotente. Eu fui prepotente. Tinha um tio que ele era espírita, kardecista. E de repente esse homem conhece Deus. E aí o que acontece? Ele teve uma queda, logo quando conheceu, Deus foi batizado, ele quebrou o fêmur. Quebrou o fêmur, se curou, teve aqui no Hospital da Aeronáutica e passou um tempinho e tal, e ele teve parada cardíaca, sepsemia e tal, e eu ia lá, orava com ele, levava o pastor para orar e tal. E no último dia que ele ia sair do hospital, eu falei: teve alguém que mandou um abraço para você, perguntou, mandou fazer uma pergunta para você. Eu falei: qual é a pergunta? Ele mandou perguntar se você o aceita. É Jesus. Eu falei: aceito. Falei assim para me agradar. Passou um tempo, o pastor falou: olha, sabe quem está lá na igreja? Aquele teu tio. Ih, rapaz, que bom, abraça, faz carinho nele, conserva ele lá. E assim foi. Um mês depois ele quebrou outra, fêmur, outro lado. Falei: meu Deus, o que está acontecendo com esse tio? Aí quebrou o outro lado. E aí o que aconteceu? Eu fui lá no Hospital da Aeronáutica, já lá aonde mesmo? A Ponte dos Afonsos. E quando eu cheguei, rapaz, olha a prepotência, que é uma coisa que eu aprendi. Você vai aprender. Ele estava lá amarrado, sozinho lá e tal. Desci, rapaz, aquela pose, né? Quando você chega prepotente, né? Com aquela pose, coloquei minha mão nos pés da cama dele e falei assim: Walter, como está você? E ele me respondeu: oh meu Deus, eu não poderia estar melhor. Rapaz, eu tive um choque, quase para ir para trás. Falei: esse homem não está precisando da minha oração, eu estou precisando. Aí eu, sem graça: oh, que bom, Walter, vamos fazer o seguinte, vamos orar então. Orei, saí correndo e falei: Senhor, nunca mais eu me aproximo de alguém dessa maneira. Aprendi mais. Nós não devemos ser prepotentes. Nada que nós temos leva a ser superior a ninguém nesse mundo. E eu quero encerrar, meus irmãos, dizendo o seguinte: esse momento que estamos reunidos é um momento que nós realmente podemos entregar o nosso coração a Deus. É um momento que nós vimos o sofrimento de Cristo por nós. Este homem sofreu, morreu, demonstrou, prova viva que fez tudo, está fazendo tudo para nos salvar. Vamos aproveitar, porque nós, como estamos reunidos aqui hoje, amanhã poderemos, todos nós, estamos aqui, rosto por rosto, estamos reunidos na eternidade, na Nova Jerusalém. Amém. E é lá
que eu quero encontrar cada um de vocês. Para podermos dizer também, hoje nós somos mais do que felizes. Hoje nós não temos pecado. Hoje nós não temos doença. Hoje nós não temos com o que se preocupar. Porque nós temos que preocupar em orar e agradecer a esse Deus maravilhoso que está nos dando a oportunidade de estar orando. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus, nós agradecemos por esse momento. Amém. Estamos felizes porque esteve presente aqui conosco. Pedimos que abençoe a segunda parte desse nosso encontro. Que continue em nossa presença. Que nós possamos ter cada momento o carinho do teu amor para conosco. Nós agradecemos por esse momento em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.